Diz a lenda que em 1567, na casa da duquesa de Amalfi, foi confeccionado o primeiro presépio caseiro. Tinha 116 figuras para representar o nascimento do menino Jesus, a adoração dos reis magos e muitas outras cenas. Até o século XVIII, eram as cortes que tinham presépios, feitos por artistas famosos. Aqui eu acho que devo lembrar o seguinte: religião em si é um fenômeno ambíguo. Pode libertar ou pode oprimir. E assim, voluntariamente ou conscientemente, raríssimas são as pessoas que têm a coragem de dizer: sou ateu, não acredito em Deus. Inclusive o George Bush, um dos maiores terroristas de Estado da atualidade, ele se diz uma pessoa profundamente religiosa. Reza todos os dias e diz que antes de mandar uma chuva de bombas em cima da população civil do Iraque, ele foi lá meditar para ouvir o oráculo de Deus. Como aconteceu a reforma iniciada por Martim Lutero, que tinha muita pertinência, porque de fato a igreja estava desencaminhada, assim, a religião tinha tinha abraçado o poder religioso, o poder político, o poder econômico, estava assim com os poderosos na Europa na época, E aí o Martim Lutero mostrou toda a farsa e a necessidade de se fazer uma autocrítica, Mas o que aconteceu? Em vez da Igreja Católica se abrir e ter a humildade e a grandeza de fazer uma autocrítica e se autocorrigir, ela se fechou. E aí fizeram a Contra-Reforma, com o Concílio de Trento, que aconteceu de 1545 a 1563, 18 anos de concílio, onde fizeram a Contra-Reforma. E aí, em vez de se autocorrigir, ela expulsou Lutero. E aí o Lutero, que nunca queria abandonar a igreja, queria que a igreja se fizesse uma autocrítica, Lutero, com seus discípulos, acabaram caindo nos braços dos príncipes alemães. E aí, duquesas e princesas e rainhas e tal, tremendamente religiosas, começaram também a cultivar isso aqui, a memória do Natal. Mas é importante, assim, todas as pessoas, sejam elas pobres, de classe média ou ricas, normalmente demonstram religiosidade. Só que a gente precisa estabelecer também, existe uma diferença entre expressão religiosa e experiência religiosa e experiência de Deus. Experiência religiosa são esses fenômenos concretos que a gente faz, participar de uma missa, rezar um terço, fazer uma procissão, usar um escapulário, essas coisas assim, comungar ou não comungar, confessar, são expressões religiosas. Isso é experiência religiosa. Isso muita gente faz. Agora, experiência de Deus são todos aqueles acontecimentos em nossa vida que nos humanizam, que nos fazem mais humanos, portanto mais divino. Então, o presépio verdadeiro, no seu sentido mais original, que quer dizer estábulo, aquele que é o local lá, o coxo onde os animais, então está ligado com a simplicidade, com a humildade, é ajudar a gente a fazer experiência de Deus e não apenas experiência religiosa. De lá para cá, a tradição do presépio se difundiu pelo mundo, criando uma ligação com a festa de Natal. Porque a festa de Natal é a festa da luz, é a grande luz. Diz que uma estrela brilhou quando o nascimento de Jesus. O campo dos pastores em Belém é esse exemplo claro. Jesus nasceu, uma grande luz envolveu a todos. Os pastores, que eram pessoas pobres, rejeitados da sociedade de então, que não tinham valor, não podiam votar nem ser votado, eram os rejeitados da sociedade. Deus se manifestar e ser essa grande luz naquele momento é para dizer, essa luz é para todos. É para dizer, aqueles que estão excluídos se incluem no nascimento. Se torna luz para o mundo todo. E Natal é luz. E ele é só luz quando essa luz irradia. Essa luz irradiando se torna fraternidade. Infelizmente hoje, no grande presépio do Natal, da grande mercantilista, dos nossos shoppings e tudo mais, as pessoas se preocupam com o externo, do trocar presente pelo presente. Não, acho que o presente que Jesus ganha no Natal, ouro, incenso e mirra,
era um sinal de irmandade, de fraternidade. Mais do que isso, o valor da troca de presente nesse dia, ele deve ser esse símbolo da fraternidade, esse símbolo de confraternização universal. E acho que o Natal é esse mistério. Enquanto isso não acontece, a luz nossa ainda está fraca, de irradiação dessa fraternidade universal, ou o Natal ainda não existiu. E veja depois do intervalo a chegada da tradição do presépio ao Brasil. Não saia daí. Para falar da história do presépio no Brasil, antes é preciso falar de seus colonizadores, como espanhóis, franceses e portugueses. Tantos foram os colonizadores, tantas foram as influências. Eu acho que a tradição da chegada do presépio no Brasil, com São Francisco de 1200 e depois... Quer dizer, esse período todo foi um período de expansão do cristianismo, quer dizer, não expansão, mas de solidificação no novo mundo que se abria. Quem chega ao Brasil? Os portugueses, né, com toda a evangelização. Então, não por menos, eles não poderiam deixar de trazer junto na bagagem a inspiração cristã do presépio, que naqueles séculos era forte. Mesmo que com São Francisco, 200, 300 anos antes, mas no mundo antigo as coisas caminhavam lentamente, né? Então veio o cristianismo, veio a espada e a cruz, mas veio também a grande teologia do momento, que é a teologia do mistério da encarnação. Então Anchieta e todos os outros que chegaram por aqui tinham consciência dessa grande teologia. Então não podia deixar também de, no novo mundo, né, esparramar também a fé do Império Português. Essa é a história oficial. Agora, se a gente vai ver em outras perspectivas e observar, por exemplo, que quando os brancos chegaram no Brasil, através dos portugueses, dizem os historiadores que já existia aqui provavelmente mais de 6 milhões de parentes nossos, indígenas. E com uma experiência de Deus, uma experiência religiosa muito profunda, né? E vivendo em sintonia com a natureza, costurando a fraternidade, trabalhando em mutirão, não tendo esse espírito capitalista de comprar, acumular, né? A solidariedade, a fraternidade. Então também as comunidades, nas chamadas malocas, que depois os brancos vieram dizer aldeia, mas aldeia é uma palavra, os brancos falando sobre os indígenas gostam de falar de maloca, né? A comunidade deles. Então aí, pouco a pouco eles encontram. E esse encontro, na maior parte das vezes, foi dolorido, foi até estupro, né? Mas aí também os indígenas e depois os negros, após chegar aqui nos navios negreiros, mais de 6 milhões de negros, foram também encontrando o jeito deles expressarem essa fé em Jesus Cristo e no Evangelho, né? E aí multiplicaram-se os jeitos bastante diversificados de presépio, de celebrar o nascimento de Jesus. Só bem mais tarde é que os presépios brasileiros adquiriram uma fisionomia própria. O índio, o negro, o caboclo, a fauna e a flora, a mitologia afro-americana, os usos e costumes foram transformando as influências em cenas comuns da vida diária. O nascimento de Jesus ele é sempre novo, porque é sempre um nascimento. Então, em cada cultura se encarregou de adaptar. Então, hoje você vai encontrar presépios com várias coisas juntas, né? No Vale de Jequitinhonha você vai encontrar muitos presépios, né, com muitas imagens diferenciadas da região, com coisas típicas.